Na semana passada, comecei uma série de mensagens inspirada no capítulo 12 de Romanos, e por isso já peço para você abrir comigo em Romanos capítulo 12, um texto muito conhecido nosso, muito conhecido pelos seus dois primeiros versos, mas muito desconhecido na sua continuidade. E é nessa continuidade que eu desejaria meditar. Hoje eu quero meditar especificamente no verso 3. E eu queria começar essa reflexão perguntando para você: você se considera uma pessoa equilibrada? Você considera que seu comportamento é equilibrado? Você se considera uma pessoa equilibrada nas emoções? Você se considera uma pessoa equilibrada nas suas relações? Eu acredito que uma das ações do Evangelho na nossa vida seja o equilíbrio. Se você me perguntar o que o Evangelho traz para as nossas vidas, você pode responder um monte de coisas. Traz paz, traz santificação, traz generosidade, traz transformação, mas uma coisa que a gente acaba esquecendo é que o Evangelho nos traz equilíbrio. Numa palavra mais antiga, temperança. O Evangelho nos faz enxergar a vida de forma mais equilibrada. E num tempo de extremos, de lados opostos, num tempo de exigência de dualidade, de polarização, ser equilibrado é um desafio espiritual. Manter opiniões equilibradas, manter um comportamento equilibrado, é um desafio espiritual para a igreja. É um desafio de Jesus para o nosso coração. É um desafio relacional em como nós olhamos para o outro. Porque a lógica do tempo é, se eu olho para o outro e o outro está em um lado oposto, ele não presta. E a lógica do Evangelho, segundo esse verso 3, é a seguinte: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. É nesse texto que eu gostaria de meditar. Eu sei que possivelmente você já fez inúmeras reflexões a partir do Evangelho. Eu sei que a gente pode eleger diversas prioridades nesse tempo, quando nós olhamos para a igreja do Senhor, olhamos para as dificuldades de viver o Evangelho, olhamos para as nossas dificuldades extremamente práticas. Mas a reflexão que eu gostaria de fazer nessa noite é essa: precisamos encontrar no Evangelho um equilíbrio de vida que nos ajuda a responder aos anseios do mundo e a encontrar respostas para as nossas próprias dúvidas. Precisamos no Evangelho encontrar um chão firme que a gente consiga ter base para tanto almejar as grandes promessas espirituais em Cristo Jesus, quanto encarar as nossas dúvidas mais básicas e os nossos tropeções na vida. É no Evangelho e a partir do Evangelho que eu trabalho com aquela dupla realidade, que com certeza você, que é um bom aluno da EBD, já ouviu, do já e o ainda não. Eu já sou salvo, eu já participo e recebo a vida eterna, mas ainda estou suscetível a esse mundo caído. Eu já sou santo em Cristo Jesus, eu já sou purificado em Cristo Jesus. Nós conversamos isso hoje no discipulado com os adolescentes que vão se batizar. Então eu já tenho essa vida eterna, eu já tenho essa eternidade de Jesus no meu coração.
mas eu ainda posso cair nos meus pecados e posso tropeçar nos meus conceitos. E é engraçado que se a gente vive numa polaridade e a gente vive em extremos, tem momentos que a gente se sente as mais indignas pessoas. Tem momentos que a gente olha para a gente e a gente nem acredita que a gente está pensando o que está pensando. Tem momentos que a gente olha para o que a gente fez, para os pecados que a gente comete, para as brigas que a gente se mete, para as palavras que a gente fala. Ou a gente vê isso no outro também. Pessoas que falam coisas para nós que nós nem acreditamos que elas são cristãs. Pessoas que falam, fazem, postam coisas, produzem coisas que a gente fala, nossa, e ainda é crente. E a gente olha ou para a gente ou para essas pessoas e a gente fala, nossa, essas pessoas são dignas de pena. Polo. Do outro lado, a gente às vezes olha para a gente e a gente fala, nossa, eu sou a flecha polida pelo Senhor. Eu sou o próprio anjo criado pelas mãos do Altíssimo. Eu quase fui ungido e quase fui moldado no santuário de Deus, de tão santo que eu sou. Eu sou o pudinzinho do Senhor, feito pelas mãos dele sem erro na receita. Eu fui tirado no tempo certo, desinformado, sem quebrar. Tem hora que a gente olha para a nossa vida e quase a gente fala, olhem para mim que eu sou o exemplo. Ou a gente elege pessoas assim. A gente elege deuses para a gente, figuras para nós, pastores, líderes, políticos, ou seja lá quem for. E a gente olha, essa pessoa é o molde de sociedade, essa pessoa é o molde de mentalidade para a minha vida. E a gente passa a julgar todas as coisas a partir disso. O problema é que quando eu olho de forma polarizada para isso, eu olho para pessoas que estão, às vezes, fazendo realmente coisas que são contrárias ao Evangelho, ou olho para a minha própria vida e me vejo distante do Evangelho, distante de uma vida cristã, e eu me olho como uma pessoa mais pobre, indigna, miserável, e a pessoa que é mais distante de Deus, eu não vejo a possibilidade do Evangelho. Eu não olho para essa vida miserável, pobre, pecadora e vejo, sim, sou isso, mas há um caminho de Deus e há uma possibilidade de Deus na minha vida. Apesar da minha queda, apesar dos meus maus caminhos, pelo Evangelho ainda existe esperança para mim. E ainda existe esperança para o outro. Por mais que existam podridões na nossa vida, ou que a gente enxergue podridões na sociedade, o equilíbrio do Evangelho me faz olhar essa podridão ainda com expectativa e esperança. O equilíbrio do Evangelho ainda faz me olhar as pessoas como pessoas. Essa é a marca de Jesus quando nós olhamos a conversa dele com a mulher samaritana. Esse é o olhar de Jesus e a diferença de Jesus para o fariseu. A diferença de Jesus para o fariseu é que o fariseu só é capaz de ver aquela coisa estática e polarizada. A mulher samaritana teve muitos maridos e ela é indigna de receber qualquer bênção celestial. Ela é uma ímpia. Se você for olhar para a linguagem do Velho Testamento, é isso. Só existem duas pessoas no mundo, o justo e o ímpio. Então, para o fariseu que lê e que faz tudo segundo a letra da lei, é isso, olha, ela é ímpia. Para o fariseu que olha o publicano, é isso, não tem mais jeito. Miserável do publicano que está coletando impostos para o Império Romano, sacrificando o povo judeu. Merece o mármore do inferno. Isso é de outra novela, mas a gente aplica aqui. Merece queimar no mármore. Você viu essa novela, eu sei. A visão de Jesus é diferente. É um publicano. Está distante. É uma pecadora. Está num caminho errado. Mas eu, pela minha graça e eu, pelo meu poder, posso mudar. Eu, com a minha ação, eu, com a minha presença, posso transformar qualquer coisa. Da mesma forma, esse é o problema de quem se sente já muito preparado e muito pronto. Estava conversando pela manhã, uma pessoa disse para mim que precisa ser discipulada. Talvez você pense nisso, eu preciso ser discipulado.
Mas eu queria que você pensasse antes disso, porque o discipulado é só uma carência afetiva de terapia, existem profissionais. Porque discípulo é uma palavra grega utilizada, transliterada pela gente, ou traduzida pela gente, não é uma palavra do português mesmo, que se eu fosse trazer uma palavra no português mesmo, que significa é aprendiz. Então, em essência, todos nós aqui, se você está aqui nessa noite ouvindo, e se você no seu lar lê livros, lê a palavra, é que você está dizendo e está reconhecendo de que você precisa aprender. Porque você não está pronto, você não está pronta. Você não está excelentemente formatado e formatada. Você não é o pudinzinho de Deus. Existem coisas a serem aprendidas. Existem coisas a serem ainda aderidas à nossa vida no Evangelho. Você pode ter muito tempo de casa, mas você ainda está na caminhada. E o que nós vemos hoje é essa dualidade, essa dupla realidade, de pessoas que às vezes se comportam como se elas não pudessem mais ser transformadas, e de pessoas que se comportam como se elas não precisassem mais ser transformadas. E é sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Se você for lembrar, o contexto desse capítulo 12 é uma aplicação de Paulo aos erros de Israel. Como falei no domingo passado, Paulo passa do capítulo 9 ao capítulo 11, descrevendo a situação espiritual de Israel. Deus tinha um plano para eles, de santificar seus corações, de tornar um povo que não era povo, mas eles não conseguiram ser obedientes. Eles não conseguiram entender que eram aprendizes, de que nos momentos de queda há uma possibilidade de transformação, mas nos momentos de santificação é necessário obediência, é necessário firmeza e constância, é necessário que exista uma decisão na nossa vida. E talvez algo que a gente esteja esquecendo e não fica muito claro para a gente é que existem duas certezas na vida humana. Geralmente a gente só considera uma. A primeira certeza é que a gente vai morrer. Mas essa deixa para depois, que ninguém está afim de falar sobre isso agora. Mas existe uma outra certeza. Todos nós que estamos aqui estamos tomando decisões. Todo ser humano é obrigado a tomar decisões. Porque não tomar decisão já é uma decisão. Se omitir dos seus pecados, se omitir das decisões que você precisa tomar de forma ética e coerente com o Evangelho na sua vida, omitir que você precisa ter um coração transformado, que talvez você não seja tão generoso quanto deveria ser, que você não é tão misericordioso e gracioso, que você não vive uma alegria para Deus tão forte como deveria, que você não se sente tão parte da comunidade de fé como deveria se sentir parte. Paulo está chamando a igreja de Roma a olhar para esse exemplo de Israel e falar assim, olha, no momento de tomar decisão eles não tomaram. Ou tomaram decisões equivocadas nos momentos errados. No momento em que era para eles confessarem pecados, eles continuaram adorando Baal. No momento que era para eles confiarem em Deus, nas promessas de Deus, eles refutaram e não confiaram no Senhor e não foram obedientes à sua ordem. Vocês estão vendo esse exemplo? E é por isso que Paulo começa o capítulo 12 com portanto. Portanto, meus irmãos, eu rogo a vocês, pelas coisas que Deus fez, pelas misericórdias do Senhor, que vocês entreguem essa existência a Deus como um culto racional, como um culto ao Senhor, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O que esse sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor simboliza para a gente? Como é que a gente renova a nossa mente e descobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Em primeiro lugar, assim, tendo equilíbrio. Tendo esse equilíbrio de entender que existem momentos da minha vida que eu me sinto a pior das pessoas, mas mesmo sendo a pior das pessoas, cometendo pecados que eu não queria, mas cometo, existe saída pelo poder do Evangelho na minha vida. Eu não sou escravo do pecado, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Existe esperança e expectativa para você. Você não está afundado nas mãos de Satanás. Jesus promete em João capítulo 10 que ninguém os arrebataria das suas mãos.
Você pode ter tropeçado, mas as mãos do Senhor continuam estendidas para você. Ele é poderoso para te tirar do lamaçal, Ele é poderoso para limpar a sua vida, para restaurar os seus dias, para te dar dignidade novamente. Assim também é necessário a gente ter equilíbrio para continuar como aprendizes, para a gente não embrutecer e por isso emburrecer espiritualmente. Talvez um dos nossos erros aqui no Brasil, na nossa igreja evangélica, é que a gente embruteceu. A gente viu que o negócio estava crescendo. Um dos perigos para o empresário, se você é empresário, você já viveu isso talvez, um dos perigos para o empresário é crescer rápido demais. Porque relaxa nas contas, relaxa na execução, relaxa nos comandos, relaxa no controle. E a gente embrutece porque a gente cai na rotina. E a gente vê que aparentemente as coisas estão dando certo. E a gente segue aquela rotina fielmente. E em determinado momento a gente vê que a gente perdeu as contas. Que o negócio está se esvaindo. Que o mercado mudou, que as pessoas mudaram, que as necessidades mudaram. E nós, talvez como evangélicos no Brasil, estamos vivendo esse momento. A gente cresceu rápido demais, o evangelho se espalhou. Mas a gente perdeu fidelidade à palavra de Deus, que é o sustento da igreja. A gente perdeu santidade no púlpito. Nós viramos o mercado gospel. Estrelas gospel estão por todos os canais de TV. Tem um amigo que é produtor de estrelas gospel e de estrelas do pop nacional. E falam que os bastidores são iguais. Drogas e tudo mais. É muito igual. Porque é muita boa voz, é muito boa música, mas é muito pouca santidade. São muito poucos aprendizes de Jesus. Não são seguidores do Mestre. São apenas ilustres figuras que estão parecendo igreja. Eu vejo, e aí como tinha falado na semana passada, que o meu objetivo e uma das formas de enraizar esse ensino na nossa mente é usar a figura da família de Davi. Não é necessário explicações sobre Davi, escolhi por particularidade mesmo. Mas eu vejo em Davi esse equilíbrio. Esse equilíbrio que Paulo está nos chamando aqui, olha, sejam sinceros e honestos na autoavaliação de vocês. Não se penalizem. Não esperem de vocês uma perfeição que não haverá. Enxerguem sempre em vocês a graça. Mas de outro lado, olha, parem de se endeusar. Parem de achar que a comparação é sempre que o outro é pior que você é o mais preparado, você é o que guarda a boa expectativa, você é o que guarda as boas leituras, você é o senhor da história, você é a pessoa que sabe ler todas as coisas que estão acontecendo enquanto as pessoas estão cegas. Pior cego é aquele que não vê que é cego. Equilíbrio é isso, eu conseguir olhar as coisas boas. E Paulo fala, olha, a forma de vocês em conseguirem encarar e conseguirem se avaliar de uma forma equilibrada é essa. Olha, vejam-se na medida da fé que Deus derramou no coração de vocês. Então eu posso olhar para a minha história e falar assim, poxa, superei muita coisa. Reconheço, tenho um dom espiritual. Quero trabalhar nisso. Mas precisa sempre existir no meu coração uma certa insatisfação comigo. Eu como aprendiz, e você sabe que o bom aluno é aquele que está sempre buscando um pouco mais. O bom aluno é aquele que está sempre tentando captar aquela informação que o professor está passando, que ele ainda não tem. O bom aluno é esse, o bom aprendiz é esse, e o bom discípulo de Jesus é esse. Eu estou sempre tentando, observando muito de perto o meu Senhor, e por isso lendo muito a palavra. Eu estou sempre muito próximo da palavra de Deus, eu estou sempre muito próximo das explicações, porque eu estou o tempo inteiro observando muito fielmente aquilo que Ele fala, como Ele fala, aquilo que Ele faz, porque eu estou o tempo inteiro tentando captar algo novo para a minha vida. Eu não estou satisfeito, eu não estou tranquilo, eu não estou já entendendo que está bom, o que eu conheci até aqui. Eu estou olhando, não como um avaliador. Você sabe que crente de bom tempo de igreja vira um bom avaliador de sermão? Você sabe se o sermão foi bom ou ruim?
Às vezes você não sabe o que era para você e o que não era para você. Você sabe falar, poxa, hoje o pastor não estava muito legal. Mas você não sabe, depois de uma boa avaliação, se era a partir dessa mensagem meia boca que talvez você tenha jogado, se era isso que Deus tinha para você. E essa avaliação muito concreta do coração, nossa, foi a partir dessa palavra meia boca. Eu não sei se eu já falei para os irmãos, já vou entrar em Davi, que eu decidi ir para o seminário, a decisão final de me consagrar como pastor, de entender o meu chamado, foi aos 16 anos. Eu estava num culto de oração da minha antiga igreja, e foi pastor Wilson França pregar. Pastor Wilson França, na época, já devia estar lá seus 92 anos. E como um bom senhor de 92 anos, pastor Wilson França se alongou na mensagem e foi falando da Segunda Guerra Mundial para frente, ele contou todas as histórias que viveu. Então você sabe, foi indo. E lá pelas tantas, depois de quase 1h30 de mensagem, ele começou a falar de um livro que tinha escrito, que era Depois da Primeira Curva, um livro meio que autobiográfico, contando da sua decisão de ir para o ministério. E depois de 1h e tanto de mensagem, Deus tocou meu coração e falou assim, cara, olha, você é o próximo que vai. E eu comecei a chorar. Eu lembro até hoje que a gente fazia uma roda de oração, depois estava o meu pai e tinha um rapaz que não era cristão, que estava no culto de oração, e eu chorando, falando para ele, eu vou para o seminário, e o rapaz não entendendo nem o que é isso. E naquela noite, num culto de oração, numa mensagem que talvez boa parte das pessoas já estavam completamente desconectadas, Deus me chamou e Deus confirmou no meu coração o meu chamado pastoral, e nesse ano eu completo 10 anos de ministério. Se a gente tem um pouco mais de equilíbrio na nossa forma de avaliar as coisas que Deus está fazendo, a gente para de perder oportunidades primordiais. A gente não deixa passar coisas que Deus quer falar para nós, que talvez só vão ser ditas em reuniões dominicais. Eu sempre falo isso, olha, não tem nenhum show aqui, não tem nenhum cantor, não tem um pregador. É um culto dominical. Talvez da mesma igreja que você venha, talvez você esteja sentado no mesmo banco. Talvez você, depois daqui, vai fazer a mesma coisa. Mas talvez Deus hoje, de uma forma especial, no seu coração, esteja aí se movendo, falando, olha, está na hora de você se avaliar, está na hora de você olhar para dentro, está na hora de você não ter expectativa de que algo grande demais aconteça, mas no equilíbrio da palavra, na mansidão da palavra, na direção da palavra, você olhar para o seu coração e você falar assim, olha, há esperança e expectativa para mim sim, eu estou caído, mas Deus quer me levantar. Olha, eu estou bem, eu estou caminhando, eu amadureci na fé, eu já dei muitos passos, mas existem áreas na minha vida que eu preciso ter um pouco mais de afinco para mudar. Esse equilíbrio temperante, eu vejo que Davi teve na sua relação com o rei Saul. Se você conhece um pouco a história, eu queria rapidamente passar isso com você lá em 1 Samuel. Por favor, pegue sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16. Eu queria ler alguns versos que mostram esse equilíbrio de Davi, um exemplo de equilíbrio que talvez a gente precise ter. Um primeiro equilíbrio que Deus convida Samuel a ter. Então lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, existe um chamado para esse equilíbrio. O Senhor, porém, disse a Samuel, não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. O que o texto de 1 Samuel está falando, e a mesma coisa que Paulo está falando, é que essa avaliação a que nós estamos nos propondo nessa noite, em primeiro lugar, ela não é feita a partir dos nossos olhos. Você pode se aprovar ou se rejeitar, ou aprovar pessoas ou rejeitar pessoas da forma que você quiser. Mas o que está ficando muito óbvio é que quando nós estamos nos ofertando como um sacrifício vivo, santo e agradável, o parâmetro de avaliação passa a ser divino. O parâmetro de avaliação não passa a ser os meus olhos. E é por isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, fala, com base na graça que recebi.
ou seja, olhando a vida através da graça. O termo grego simboliza exatamente isso. Eu olho a vida através da graça. Eu não olho mais a vida simplesmente de maneira humana, superficial, através daquilo que Deus fez. Então, através da graça, eu olho essa dupla realidade, de que para todo perdido existe um encontro com Deus que muda e dá rumos. E para todo aquele que já se encontrou com Deus, existe uma transformação para sermos a imagem do Filho de Deus. Quando eu olho a vida a partir da graça, eu faço essa avaliação bem medida. Eu faço essa avaliação equilibrada. De que eu posso encontrar rumo e de que eu posso continuar me comparando com a imagem do Filho de Deus para parecer cada vez mais com Ele. É isso que Samuel está sendo chamado por Deus. Olha, não olha só com a sua vista que você vai errar. Você já escolheu Saul pelos olhos do povo. O povo elege Saul como um rei. Está na hora de olhar como Deus olha. Está na hora de olhar através da graça. Por isso lá no verso 12, a gente lê. Tem um filho lá no pastoreio, Jessé mandou chamá-lo, era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse, é esse, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Então acontece esse movimento espiritual aqui. O simbolismo do óleo, que no Novo Testamento tem esse simbolismo, ou tem essa realidade do derramar do Espírito Santo. O óleo, no Antigo Testamento, tem o simbolismo dessa unção espiritual. O Espírito do Senhor está com Davi. Davi é um jovem ungido a rei, mas ainda não levado a rei. Como deve ter sido difícil Davi conviver com essa dupla realidade. Ele é espiritualmente rei, escolhido por Deus, ungido pelo profeta, mas ainda não reconhecido socialmente, ainda não elegido, ainda não colocado no posto, ainda não sentando na cadeira. E como num movimento de exercer esse equilíbrio, Saul está sendo perturbado por um espírito maligno, Deus envia Davi para acalmar o coração de Saul. Davi, você sabe muito bem a história, se você não conhece, eu já te convido para nessa semana ler 1 Samuel a partir do 16. Davi é usado por Deus na vida de Saul, o outro rei de Israel que seria deposto ou que seria morto posteriormente. Davi é usado por Deus ali, ele convive com Saul. E aí tem um problema, porque Davi ungido, Davi cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, é usado por Deus para livrar o povo de Israel das afrontas do gigante Golias. Nessa história que você acha que é infantil, mas tem uma grande representatividade para a gente. Davi vence o gigante Golias. O povo de Israel, as mulheres de Israel reconhecem, olha, Saul matou 100, Davi matou 1000. E o texto bíblico diz que Saul começou a invejar Davi. Então agora existe uma complexidade para Davi. Davi é ungido, reconhecido pelo profeta, e Davi vai ser perseguido pelo rei rejeitado. E existe uma coisa que está descrita lá no 1 Samuel capítulo 17, eu queria que você viajasse lá para mim novamente. Eu fechei a minha Bíblia, mas eu queria ler esse texto com você. 1 Samuel capítulo 17, versos 36. Davi reconhece esse poder de Deus, fala, fiz isso com o leão e o urso e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo e disse ainda, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Davi, em primeiro lugar, tem uma certeza, para benefício do povo, e esse é o pensamento de equilíbrio, para benefício do povo, toda a minha energia. O gigante está afrontando, não tem alguém do exército, nem o próprio rei, que tenha coragem de enfrentar esse incircunciso em nome do Senhor dos Exércitos, mas eu, ungido de Deus, vou lá e vou vencê-lo.
Essa é a fala de Davi para Saul. O mesmo Deus que estava comigo lá nas guerras contra o leão e com o urso, eu livrando e protegendo as minhas ovelhas que eu pastoreava, estará comigo contra esse gigante. Então existe uma ousadia, existe sim esse compromisso, esse senso de pertencimento, esse equilíbrio que me faz olhar, olha, eu sou capacitado por Deus para fazer isso. Mas quando Davi é perseguido por Saul, e aí eu queria que você virasse a página lá para o capítulo 24, você sabe muito bem que pelo menos 3 vezes Saul tentou tirar a vida de Davi, nessa inveja do reconhecimento do povo. O texto bíblico, depois de narrar essas 3 vezes em que Saul pode tirar a vida de Davi, o texto bíblico narra 3 vezes em que Davi pode tirar a vida de Saul. No capítulo 24, Davi foge e está dentro de uma caverna, escondido com alguns homens. Por Israel também estar numa guerra, Saul se movimenta para a mesma caverna. Davi está no fundo da caverna com seus homens. Saul, o rei que estava tentando matá-lo, entra na mesma caverna. Olha o conselho desequilibrado dos amigos de Davi. Eles falam assim no verso 4: é a sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, isso é muito importante para a gente, sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse a seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Existe um equilíbrio aqui. Davi, de uma forma muito equilibrada, consegue discernir que aquele conselho que para os seus amigos é dado em nome de Deus, olha, hoje certamente o Senhor separou esse dia para você matar Saul. Davi tem esse equilíbrio no coração de, talvez, pensar como a gente viu na semana passada, que essa revolta, e como Tiago diz mais para frente, que a minha ira não produz a justiça de Deus. Como o próprio Paulo diz lá e lembra os versículos da profecia no capítulo 12 de Romanos, quando Deus fala: a vingança cabe a mim e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Se Davi diante do incircunciso filisteu, se Davi diante de um inimigo do povo de Israel, ele tem esse poder, ele tem essa autoridade de ir contra um gigante, se é contra o rei de sua nação, se é subvertendo as ordens lógicas e éticas, se é quebrando os valores que a própria lei judaica dava, ele não quer quebrar. Ele está sendo guiado por princípios que não podem ser mudados. Ele tem o freio não das suas vontades, das suas oportunidades. Ele tem o freio do alto, uma visão que não é dele mesmo, uma visão que não é lógica mesmo, mas princípios e valores que são inegociáveis. Ele tem o norte espiritual, ele tem o conselho gracioso, ele tem o equilíbrio misericordioso. O que nós precisamos nos nossos dias, para a gente aprender a conviver com o outro, é esse equilíbrio. É contrário a mim, é contrário ao que eu creio, pensa de forma diferente. Mas o equilíbrio da graça me faz lembrar que é para esse que é contrário a mim, que é para esse, exatamente esse, que pensa e fala diferente de mim, exatamente esse também é amado por Deus. Exatamente esse, Deus também entregou o seu Filho como um favor imerecido. E o conselho da graça me faz olhar para o outro, não na minha medida, não através do meu desequilíbrio, porque esse pensamento que nós estamos vivendo aqui é desequilibrado. Esse julgamento que é nosso, que é próprio nosso, que é próprio meu também, ele é desequilibrado. E que somente com a ótica do Evangelho, somente com esse olhar através da graça, eu começo a ter equilíbrio de lembrar no meio
dos mais absurdos que a gente tem visto, de que quando eu olho o outro pela graça, eu consigo conviver ele acreditando que através da minha vida, talvez, essa pessoa possa ser alcançada pelo Evangelho e transformada pelo poder de Deus. Então, em primeiro lugar, é esse equilíbrio de saber que a gente não vê com os nossos próprios olhos. Em segundo lugar, é ter o equilíbrio de avaliar as coisas, não a partir dos meus pressupostos, mas a partir dos princípios que são inegociáveis. Não a partir das minhas métricas, que são muitas, talvez sejam boas algumas, mas que não podem substituir princípios que são eternos. Porque nos meus pressupostos, às vezes, oportunidades de destruição parecem oportunidades imperdíveis. Sabe quando você vê, e para mim Davi está aqui nessa situação, baita da oportunidade, eu já sou o rei ungido, o profeta já derramou óleo em mim, eu já venci o gigante, o povo já me reconhece, tem aqui esse cara pecador me atrapalhando. E se tem uma coisa que a igreja evangélica tem mania de fazer, é jogar de lado quem atrapalha. O equilíbrio de Davi é outro. Deixa Deus promover a sua justiça. Às vezes Deus remove mesmo, tá? E Deus remove Saul. E Deus remove toda a dinastia de Saul e dá o cetro a Davi, como havia prometido desde muito tempo atrás. Deus remove aqueles que não são deles. A gente não precisa fazer isso na nossa justiça. Porque na nossa tentativa de manifestar a justiça de Deus, a gente é preconceituoso, a gente promove dores, a gente promove maldições que não são próprias nossas. Então você quer manifestar a justiça de Deus na sua casa? Viva plenamente o Evangelho, seja um exemplo de crente. Você quer manifestar a justiça de Deus com a sua sogra, com a sua cunhada, com o seu cunhado? Você está vivendo injustiças na família, está vivendo injustiças no seu trabalho? Você não precisa bater, você não precisa xingar, você não precisa tentar dar o teu jeito, porque vai piorar as coisas. Você precisa chegar lá com a verdade do Evangelho, com os princípios do Evangelho, com uma vida digna do Evangelho, vivenciando o poder de Deus, certo de que, se não for dele, ou ele vai mudar completamente, ou ele vai tirar para a glória dele. É assim que ele faz. A mesma coisa na igreja. A gente vê injustiças, coisas difíceis acontecendo, pessoas às vezes colocadas em lugares errados, e a gente fica cismesmado, a gente quer que as coisas mudem, mas deixa Deus fazer no tempo dele. Vamos confiar que Ele é o Senhor da igreja, vamos confiar que Ele está aqui edificando a sua igreja, vamos viver o Evangelho a gente. Vamos promover a justiça e o bem ao outro. Vamos falar desse amor, vamos falar dessa justiça e vamos falar dessa santidade. Vamos promover as nossas coordenadorias, vamos trabalhar nos ministérios. Ao invés de falar, não, eu só vou trabalhar quando o fulano sair. Não, você tem que estar lá. Você não é o porta-voz de Deus. Venha e fale através de Deus. Se sinta comprometido com a sua comunidade de fé e ungido pelo Senhor para ter essa energia de Davi quando é para o bem do povo. E o que Paulo está dizendo é que, olha, Deus distribuiu a medida da fé para todo mundo. E é por isso que logo após, se você for ler o verso 4, ele começa falando, olha, nós somos um corpo. E Deus deu dons a cada um. Porque, em terceiro lugar e último lugar, para a gente encerrar, toda boa avaliação é coletiva. Toda boa avaliação, toda avaliação equilibrada promove o bem para todo mundo. Toda avaliação que é temperante, que é através da graça, ela consegue de alguma forma colocar no mesmo barco pessoas completamente diferentes. É essa avaliação que Jesus faz dos seus discípulos. Ele consegue colocar um publicano, que trabalhava para o Império Romano, e ele consegue colocar um zelote, que era um separatista judeu. Na ótica do Evangelho, pessoas diferentes convivem. Ideias diferentes, aos poucos, vão se aproximando e vão se amalgamando e vão se tornando uma ideia boa, que beneficia todo mundo. Nesse ano que queremos ser iguais a Jesus, o convite do Evangelho para você é que você seja uma pessoa equilibrada. É que você viva o poder de Deus e a ação de Deus na sua casa através do equilíbrio temperante que o Espírito Santo nos dá. E que a gente seja
energicamente chamado por Deus a atuar nos nossos dons e talentos, a exercer a maternidade e a paternidade, a exercer as nossas profissões no poder do Evangelho, no compromisso do Evangelho, com os princípios do Evangelho. E que a gente veja a justiça e a boa mão de Deus conduzindo a sua obra, conduzindo a sua igreja, a nossa vida e a nossa família, segundo o seu querer, não segundo o nosso. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite, clamando a Deus por transformações na sua casa. Clamando para que coisas sejam removidas, clamando para que coisas sejam transformadas, entendendo que a mudança é no outro, é no externo. O que Deus está falando para você nessa noite é que a mudança vai começar em você. É que a mudança precisa começar hoje. Em você entregando a sua existência como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. De uma forma que você passe a se olhar através da graça. De saber que você já foi resgatado do lamaçal. E por isso agora você é convidado por Deus a viver uma vida segundo a imagem do Filho dele. Não negociando os princípios de Cristo. E é da mesma forma, olhando para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, a partir da graça temperante, a partir do equilíbrio do Espírito Santo, a partir da unção dele. E percebendo e tendo a sensibilidade, vendo o agir transformador de Deus na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Esse é o meu desejo para as nossas vidas nessa noite. Talvez você vá ser promovido a rei como Davi, está esperando isso. Mas espere. No tempo certo as coisas acontecem. Davi assume o trono, o povo o reconhece, faz um ótimo governo, tem as suas quedas, é reconciliado com Deus e vive esse equilíbrio da graça. Por que a gente quer ganhar a coisa na nossa força? Por que a gente vive esse tempo de ansiedade, de controle de tudo ao nosso redor, e a gente vive essa insatisfação com tudo que está ao nosso redor, e a gente vai pulando de igreja em igreja. A gente pula de igreja em igreja, de família em família, de relacionamento em relacionamento. Se você está assim, talvez você tenha chegado aqui nessa noite, você está pensando em sair da igreja. Você vai encontrar outra igreja, tão imperfeita quanto essa. E se você encontrar uma igreja perfeita, não entre, porque você é imperfeito, você vai estragar. Porque não é na perfeição da igreja que existe o equilíbrio, que existe as coisas que devem acontecer. É na nossa imperfeição humana, mas no nosso equilíbrio de enxergar as coisas pela graça, que Deus vai edificando a sua igreja, vai colocando as pessoas nos lugares certos, vai fazendo a obra dele acontecer. Deus está no controle disso aqui. Essa igreja é de Jesus, as igrejas são de Jesus, e é Ele quem edifica a sua igreja. Basta que você e eu estejamos alicerçados na graça, dependentes da graça, obedientes a Ele, certo? De que Ele tem planos perfeitos e que Ele vai executar esses planos no tempo certo. Permita orar por você. Vamos fechar nossos olhos. Quero te convidar nesse momento a olhar para o seu coração. Existe um convite do Espírito Santo para que você se torne uma pessoa mais sóbria, mais equilibrada, mais consciente daquilo que Ele pode fazer e do que Ele quer fazer aqui. Nessa noite talvez Ele esteja falando para você, sim meu filho, há esperança para você, você pode sair desse lamaçal. Talvez você tenha entrado aqui como um perdido, como alguém que não tinha mais esperança, mas eu te dou esperança, você é meu filho, você é minha filha. Se olhe através da minha graça, se enxergue através da minha graça, porque é assim que eu te enxergo nessa noite. Ou talvez você tenha entrado aqui um pouco desequilibrado demais, um pouco decepcionado demais, embrutecido demais, que você não tem conseguido enxergar aquilo que Deus quer falar para você, coisas que Ele ainda tem a corrigir na sua vida. Talvez você esteja satisfeito demais, morno demais. E por isso há um chamado do Espírito Santo para você, olha, você precisa agora se avaliar, olhar para dentro com um pouco mais de equilíbrio.
E focar não na mudança dos outros, mas na sua. Focar mais no seu coração e na sua vida. Se Deus nessa noite está falando contigo e se você quer responder a esse chamado. Se você acha e você sente que essa palavra é para você. Você quer falar assim: Senhor, eu me achava perdido, mas hoje eu te encontrei. E por isso eu encontrei o caminho para a minha vida. Ou se você nessa noite está ouvindo do Senhor que você precisa se reavaliar. Mais equilibrado, menos julgador. E que você precisa reassumir um compromisso de crescimento espiritual, de maturidade espiritual. Eu queria que você fizesse um sinal e que você se colocasse de pé. Porque eu queria orar por você. Se essa palavra é para você, se coloque de pé. De uma forma voluntária. Falando: sim, Senhor, eu estou ouvindo essa palavra. Eu estou assumindo esse compromisso com o Senhor. Eu quero os teus caminhos para a minha vida. Eu não quero mais o meu coração endurecido. Eu não quero mais viver no lamaçal do pecado. Mas também não viver uma hipocrisia aqui. Eu quero crescer. Eu quero estar contigo. Quero os teus caminhos. Mais alguém nessa noite? Nós já temos algumas pessoas de pé. Se você nessa noite está ouvindo isso para você, faça esse sinal para Deus, se coloque de pé. Eu quero, Senhor, eu quero crescer, eu estou entendendo isso no meu coração. Há um lugar na tua casa para mim, há uma visão da graça para mim. Há mais alguém que quer ter esse equilíbrio, que quer se olhar dessa forma, quer aprender a olhar para o mundo dessa forma? Se coloque de pé em nome de Jesus. Ele está falando contigo agora. Ele está conduzindo esse teu coração, essa avaliação do coração. Novos começos precisam de novas atitudes. Talvez você nunca tenha se colocado de pé num culto. E é assim que começa, com novas atitudes. Esse é o momento de você tomar essa decisão. Deus está garantindo isso para você. Há mais alguém? Sim, Deus, nós reconhecemos a tua graça nessa noite. Reconhecemos que não éramos dignos, mas somos amados. Reconhecemos que somos pecadores e, por vezes, não enxergamos a vida de uma forma equilibrada. Por isso, nessa noite, confirma nesses corações que estão ouvindo a sua voz. Confirma, Senhor, são filhos e filhas seus. São pessoas amadas. São pessoas redimidas, transformadas pela tua graça. Há saída, há lugar para eles na tua mesa. Por isso, Deus, nos dá esse equilíbrio de ver a nossa vida sendo transformada de glória em glória. Faz com que a tua graça superabunde onde abundou o pecado. Nos lava, nos redime. Nos faz ser um compromisso vivo, santo e agradável com o Senhor, para que a nossa vida te cultue, o nosso ser, o nosso fazer, o nosso falar, demonstre o teu amor com graça e com verdade. Por isso, Deus, derrama teu Santo Espírito, reafirmando para essas pessoas essa tua vontade. Essa é a nossa oração, Senhor, de uma forma muito especial nessa noite, em nome de Jesus, amém. E amém. Eu queria convidar todos a ficarmos de pé. Se nessa noite você está entregando sua vida a Jesus, eu queria te convidar ao final do culto a procurar um dos nossos recepcionistas, esse pessoal que está de colete verde, porque eles vão poder te ajudar a crescer em fé, a conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Eles vão ser aí um canal de Deus na sua vida. Se você está tomando alguma decisão importante, que precisa de uma oração, também procure um dos nossos recepcionistas, que com certeza eles vão te ajudar nessa decisão. Vamos adorar o Senhor juntos.